Olá, meus queridos alunos. Hoje mais uma aula de matemática. Vamos fazer a correção da nossa aula passada. Um assunto bem interessante envolvendo volume de sólidos geométricos. São aquelas figuras que têm características tridimensionais, ou seja, comprimento, largura e altura. Esse tipo de figuras são caracterizadas como figuras geométricas e chamadas de sólidos geométricos, né? E essas figuras, para nós calcularmos, nós temos que ter alguns cuidados por conta da nossa unidade de medida cúbica. Por quê, professor? Porque são 3 unidades: comprimento, largura e altura. Muito bem, eu coloquei 3 questões para vocês fazerem. O objetivo é que vocês tenham tempo de fazer, me dê um retorno dessas questões. Obviamente, outras questões vocês podem pesquisar em livros, na internet, para vocês estarem aprofundando o assunto. Então vamos lá. Nessa questão número 4, nós temos aqui, gente, essa figura, né, apresentada aqui, parece uma caixa de fósforo, né? Mas, muito bem, é uma caixa onde vem dizendo o seguinte: qual a quantidade de metros cúbicos de água que pode ser armazenado em uma caixa d'água de 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metro de altura? Bom, professor, eu tenho comprimento, eu tenho largura e tenho altura. Então, para eu saber quantos metros cúbicos tem, a capacidade disso aí, nós temos que usar uma formulazinha que com certeza vocês assistiram o vídeo explicativo sobre esse assunto para te dar um embasamento maior. E diz o seguinte: para nós calcularmos o volume de uma figura geométrica tridimensional, no caso aqui nós vamos ter que calcular o comprimento pela largura, pela altura, que aqui eu estou chamando de A, B e C. O A sendo o comprimento, o B sendo a largura e o C sendo a altura. Professor, eu posso colocar as letras representando elas mesmas? Pode. Comprimento com C, largura com L e A de altura. E aqui o volume. Mas aqui é uma formulazinha convencional que você sempre encontra nos seus livros, né? Nas atividades que são resolvidas. Então vamos deixar assim. Volume é igual. O nosso comprimento nessa caixa d'água é de 2 metros. A nossa largura de 3 metros e a nossa altura de 1,5 metro. Professor, tem que colocar esse Mzinho de metro? A gente vai colocar para você compreender o resultado final. Bem, professor, tranquilo até aí. Agora é só multiplicar esses valores. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 1,5, para quem não lembra, vamos lá fazer a multiplicaçãozinha de um decimal por um inteiro, por questão didática. 6 vezes 5 é 30, a 3. 6 vezes 1 é 6, com mais 3 fica 9. Como nós temos aqui uma casa decimal, nós vamos contar da direita para a esquerda uma casa. Uma e desce a vírgula. Então nós temos 9. Agora aqui eu chamo a atenção porque muitos de vocês às vezes confundem. Não adianta botar só 9, tem que colocar a unidade padrão. Nós temos metros vezes metros vezes metros. Veja, são 3 metros. M1, M1, M1. Aqui é mesmo que tem um em cima, tá certo, gente? Ó, aqui é um expoente. E esses caras, tá bom? A gente soma. M1 com M1 com M1, M3. Então aqui nós vamos ter metros cúbicos. Ah, professor, então é por isso que a gente coloca metros cúbicos, que é a unidade de capacidade. Gente, se eu quisesse saber isso em litros, bom, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então aqui basta você multiplicar 9 vezes 1000, que vai dar 9.000 litros de água. O que acontece é que alguns de vocês fizeram isso nas questões respondidas. Eu achei interessante porque vocês colocaram além. A questão não está pedindo em litros, a quantidade em litros, está pedindo em metros cúbicos, a capacidade. Então, nessa questão, basta você responder até 9 metros cúbicos. Mas quem fez, transformou em litro, parabéns. Mostra que compreende o assunto e sabe as transformações das unidades. Parabéns. Muito bem. Na questão número 5, gente, tá? Eu não coloquei o enunciado porque eu vou ler com vocês aqui as questões. É por isso que eu fico sempre com meus papéis com as questões propostas. Então vamos lá. Na questão 5 diz o seguinte: uma piscina mede 8 metros de comprimento por 3,5 de largura e 2 metros de altura. Qual a capacidade desta piscina? Então vamos responder em metros cúbicos. Bom, eu sei que a formulazinha é esta aqui.
Lembra, professor? O A é comprimento, o Bzinho é largura e o Czinho é altura. Então ele quer saber a capacidade, então vamos saber o volume dessa piscina. Bem, eu tenho 8 metros de comprimento por 3,5 de largura, tá? Eu não vou colocar o M agora, tá, gente? E 2 metros de altura. Professor, mas se eu colocar o Mzinho, tranquilo, eu coloquei aqui no início para te mostrar. Agora, o volume vai ser igual. Bom, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer 2 vezes 3,5, que vai dar 7, né? 3,5 com 3,5 dá 7. 7 vezes 8, eu escutei aí, hein? Professor, 56. 7 vezes 8, 56, o quê? Metros cúbicos. Ok, professor. Então, nós temos 56 metros cúbicos, que é a capacidade dessa piscina. Isso em litros, 56 vezes 1000, 56 mil metros cúbicos de 56 mil litros de água. Bem funda, né? Uma piscina de 2 metros. Tudo bem. Aí são as medidas. A questão 6 também é um problema. Professor, eu transformei em litros. Parabéns, tranquilo. Não, a questão não pede, mas prova que você aprofundou-se mais ainda do assunto. Na questão número 6 diz o seguinte: qual o volume de um cubo de aresta igual a 2 centímetros? Essa aqui é boa. O desenhista não é bom, mas vai ficar pelo menos algo parecido. Gente, essa questão é interessante. As arestazinhas medem 2 centímetros. Presta atenção, ele quer saber qual é o volume do cubo. Bem, muito bem. O que é que acontece, gente? Eu sei que esse cubo, né, se você olhar as arestas, elas têm 6. Né? Então o que é que acontece? Esses caras aí, você vai ter que fazer um por um. Como assim, professor? Ele quer saber o volume todo desse cubo. Você concorda que aqui também vai ser 2 centímetros? Aqui também? Porque todos têm a mesma medida. Bem, professor, então na realidade, o meu volume, que ele quer saber o volume, vai ser o A vezes B vezes C, onde nós vamos ter o A, o B e o C, pessoal, como é um cubo, todos os ladozinhos são iguais. Então nós vamos ter 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. Professor. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Centímetro vezes centímetro, lembra? CM1, CM1. Isso vale para toda a unidade. CM1 com CM1 com CM1, CM3. Então, nós temos 8 centímetros cúbicos. Então, ele quer saber qual o volume de um cubo de aresta igual a 2 centímetros. É de 8 centímetros cúbicos. Professor, 3 questões bem simples, né? O objetivo era você realmente saber fazer isso, o básico. Aprofunde mais, pesquise mais e eu espero você nas nossas próximas aulas. Um abraço e até lá!